Olá, sou a doutora Flávia Mambrini, sou médica ginecologista, falo daqui de Campinas, do interior de São Paulo, para vocês. Hoje estamos no nosso 5º vídeo da série sobre reposição hormonal. E se você me segue, já está assistindo, curta, compartilha, coloque aqui sua dúvida. Se você ainda não é o primeiro vídeo que você está assistindo, ainda não me segue, então se inscreva no canal e assista aos outros vídeos, tá? Para você entender direitinho aonde a gente tá. O estrogênio, gente, ele é um hormônio fundamental. Como vocês veem, eu falo muito de menopausa. E o estrogênio ele é tipo como se fosse a peça central de tudo isso. E ele é necessário para manter a nossa saúde física, a nossa saúde sexual, a nossa saúde até mental. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre esse hormônio, vem comigo. Estrogênio. Quando falamos sobre estrogênio, falamos sobre hormônios. E hormônio, gente, não é uma coisa muito simples, é um assunto muito complexo. A minha intenção aqui, ela não é aprofundar sobre esse assunto. Afinal, eu dei até ontem procurando no PubMed, a gente tem 322 mil artigos só quando a gente coloca a palavra estrogênio, então é muita coisa, são muitos receptores. Meu intuito aqui é o quê? É orientar para que vocês entendam, porque todos os vídeos de menopausa a gente vai estar falando sobre estrogênio. Então, vocês entenderem o que é esse hormônio, como é que ele faz, para que ele serve, e vai ficar então mais simples para vocês estarem entendendo. Então, o estrogênio ele é um hormônio super importante. Ele é tão importante para a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde sexual. E ele flutua muito. Ele flutua ao longo dos dias da semana, ao longo dos dias do ciclo do mês. E ele flutua muito também nas nossas fases. Então, na puberdade, na gestação, na menopausa. Então, ele sempre vai estar, um hormônio que sempre vai estar ali em mudança. Então, o que ele é? O estrogênio ele é um hormônio lipofílico, tá? Derivado do colesterol. E ele é sintetizado principalmente nas células granulosas dos ovários. Então, ele vai ser produzido na sua grande maioria ali no ovário. E ele também vai ser produzido numa quantidade pequena através da aromatização nas células de gordura. Então, como é que funciona isso? O ovário, então, vai produzir a maioria do nosso estrogênio, enquanto a adrenal, ela vai produzir os nossos hormônios mais androgênicos, que no caso a testosterona. Essa testosterona, ela vai entrar no tecido adiposo, no tecido de gordurinha, vai sofrer ali um processo e vai fazer também um outro estrogênio. Então, ele é produzido basicamente dessas duas maneiras. Para que servem os hormônios? Os hormônios facilitam a comunicação entre as células do nosso corpo. As células que possuem receptores para estrogênio, elas têm funções que são ativadas ou desativadas por ele. Pense no estrogênio como uma chave e os receptores do estrogênio como a fechadura. Então, juntos, eles vão fazer um sistema que faz esse corpo funcionar. Então, não adianta só eu ter o estrogênio circulante no nosso corpo se eu não tenho a casinha, se eu não tenho o lugarzinho que ele liga. Isso daí faz toda a diferença até no tipo de hormônio que a gente usa. Outra questão que é muito importante os receptores é quando eu falo da reposição hormonal, a gente ter aquela janela terapêutica, aquela janela de oportunidades, principalmente porque nesse tempo dos 10 primeiros anos depois da menopausa, a gente vai ter essa fechadura, esses receptores ativos. Então, depois disso é mais difícil, porque eu vou colocar o hormônio, só que provavelmente eu já tenho menos lugar aonde ele liga. E ele desempenha várias funções importantes no nosso corpo, incluindo, então vamos lá, desenvolvimento e maturação dos órgãos reprodutivos femininos. O estrogênio ele é responsável pelo desenvolvimento dos ovários, do útero e da vagina. E ele aumenta toda essa função, principalmente uterina, o tamanho do útero na puberdade. Regulação do ciclo menstrual. O estrogênio é um dos principais hormônios envolvidos na regulação do ciclo. Ele ajuda a preparar ali, inclusive, o revestimento do útero, aquela camadinha do útero pré-gravidez, e ajuda a controlar também a liberação do hormônio luteinizante, que é o LH. O estrogênio vai subir, aí ele vai controlar a liberação do LH
que vai fazer um pico e vai fazer a ovulação. Então ele é super importante para engravidar. Terceiro, manutenção da saúde óssea. O estrogênio ele ajuda a manter a densidade óssea e a prevenir inclusive a osteoporose em mulheres, sendo uma indicação do uso na menopausa. Quarto, controle do colesterol. O estrogênio ele ajuda a manter níveis mais saudáveis de colesterol no sangue. Quinto, regulação da função cerebral. O estrogênio ele tem um papel importante na regulação da função cerebral, incluindo a memória, o humor, a função cognitiva. Sexto, desenvolvimento de características sexuais femininas. Então, ele é responsável, por exemplo, para o desenvolvimento e o crescimento da mama, a distribuição de gordura corporal, onde a mulher ela tem mais gordurinha no quadril e menos na circunferência abdominal, né? Fazendo aquele formato mais pera. Sétimo, produção de colágeno e umidade da nossa pele. Quem é menopausada sabe como a nossa pele depois da menopausa ela fica mais ressecada, a vagina fica mais ressecada. E é importante também a gente entender que quando esse hormônio desregulado, ele vai afetar a nossa saúde. Simples assim, né? E gente, o estrogênio ele é exclusivo da mulher? Não, ele não é exclusivo da mulher. O homem também tem. Então, embora o estrogênio a gente fala muito com ele sobre a menopausa, sobre as mulheres, para engravidar, para tudo, ele é produzido em pequenas quantidades pelos testículos no homem. E o papel desse estrogênio no homem, ele é um pouco menos definido, mas eles ajudam muito a regular o metabolismo ósseo, a manter a densidade óssea. Ele desempenha um papel muito importante também na libido, tá? A gente sabe que o desejo, a libido, a ereção, ela é muito da testosterona, mas o desejo mesmo, ele tem muito a ver com o próprio estrogênio. O estrogênio também ele tem uma função muito importante a nível cerebral masculina. No entanto, se os homens têm níveis mais altos de estrogênio, ele vai levar a uma série de problemas de saúde, incluindo alteração da libido, disfunção erétil, aumento do tecido mamário, então fica com a mama maior, ele fica com o corpo, ele diminui a massa magra e aumenta a gordura corporal. Então muda um pouco a composição do corpo masculino, que seria o quê? Aquele ombro mais largo e a cintura mais afinada. Então ele muda, ele deixa a gente com essa gordurinha, as pochetes, né? As famosas pochetinhas. Então, estrogênio temos nos dois sexos. Os níveis de estrogênios em homens, eles são regulados pelo equilíbrio hormonal, então, entre o estrogênio e a testosterona. E quando os níveis de testosterona diminuem, os níveis de estrogênio podem aumentar, o que pode acarretar naqueles problemas de saúde que a gente conversou. Outra situação também, quando o homem ele tá mais gordinho, ele vai fazer mais esse processo de aromatização, que é o quê? Pegar essa testosterona, entrar na célula de gordura e converter ela em estrogênio. Então, acaba que vai fazer um desequilíbrio. E quando a gente fala, então, de estrogênio, a gente tem que falar alguns tipos de estrogênio. Então, tem vários tipos de estrogênio que a gente conhece, mas eu vou falar dos três principais. O primeiro, ele chama estrona, ele é até considerado E1. Ele é produzido na gordura corporal, principalmente, e é a principal forma de estrogênio que o nosso corpo vai produzir depois da menopausa. O estradiol, que é o E2, tá? Que é o 17-beta-estradiol. Este é o tipo mais ativo de estrogênio. É o tipo que está envolvido no nosso ciclo menstrual e basicamente em todos aqueles benefícios que a gente conversou. Até mesmo quando a gente vai repor o estrogênio bioidêntico, o estrogênio micronizado, a gente vai estar usando o estradiol, que é o 17-beta-estradiol, que é esse estrogênio bem específico. O terceiro que eu vou falar é o estriol, que é o E3. Esse é o principal estrogênio da gravidez. Ele é um tipo de estrogênio que ele não liga com tanta vontade ali naquele receptor. Então, ele é uma ligação um pouco mais fraca. Esse tipo de estrogênio ele é produzido e secretado principalmente na placenta, quando a gente está grávida. Por ele ser esse estrogênio mais fraco, mais específico, a gente usa muito ele para tratar secura vaginal, então via vaginal mesmo, via tópica. Então, quando falamos dos estrogênios, a gente falou, então ele oscila, conforme a gente já viu, durante o ciclo menstrual e agora ele oscila também nas nossas fases.
Então, na puberdade, os níveis de estrogênio eles aumentam muito durante a puberdade. É onde tem o aumento da mama, o bumbum cresce, o quadril, às vezes até dá um pouquinho ali de estria. Aí você fala, tá virando mocinha. E aí dali a gente menstrua. E aí começa a fase da menarca, que é quando a gente tem a primeira menstruação e vem o ciclo menstrual. Ciclo menstrual, ele depende basicamente de 4 hormônios. Então a gente tem o FSH e o LH que são produzidos no nosso cérebro e a progesterona e o estrogênio que são produzidos no nosso ovário. Esses hormônios, eles fazem, eu falo, é uma dança muito linda. Você fala como que tudo é tão perfeito, né? E basicamente como é que ele funciona? Quando a gente menstrua, os 3 primeiros dias a gente praticamente tem muito pouquinho hormônio. Esse hormônio ele fica bem baixo, o estrogênio começa a subir. O estrogênio subindo ele vai estimular o pico do LH, que é o hormônio hipotalâmico. Esse LH vai subir e então quando o estrogênio começa a subir, ele recruta os folículos, ele chama esses folículos. Dentre esses folículos, o melhor folículo ele vai crescer. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ficando pronto. Ali dentro ele tem um óvulo. A hora que ele tá maior, vai fazer esse pico de LH e ele vai eclodir. Então sai o folículo, sai o óvulo e fica o folículo. Desse folículo vai fazer o corpo lúteo, que é como se fosse a casinha que estava esse óvulo. Essa casinha quem vai produzir a progesterona, que vai ter a ver com a segunda fase do ciclo. Então ele tem um papel fundamental na ovulação, ele vai ajudar ali no endométrio, vai espessar o endométrio e preparar ele para a gravidez. Chegamos na gravidez, então. Gravidez ele é o pico de estrogênio, ele vai ocorrer naqueles dias que antecedem a ovulação, igual eu falei, para fazer o que? Esse pico do LH, tá? Então, que seria o período mais fértil. Ao mesmo tempo, esse estrogênio ele vai diluir esse muco para que o esperma consiga nadar ali de um jeito mais fácil, ele não vai ficar aquele muco grosso, para ficar mais fácil para acontecer a gestação mesmo. Então, independente de onde você esteja em seu ciclo menstrual, a presença do estrogênio, ele também vai tornar muito mais confortável as relações sexuais. Ele acaba mantendo a parede sexual mais elástica, a vagina mais espessa, mais lubrificada, reduz a dor e melhora também a questão do próprio libido. Então, veio toda essa fase. Chegamos na menopausa. O que acontece na menopausa? Nossos folículos acabaram, então a gente não tem mais o estrogênio ovariano, que é a grande maioria do estrogênio da mulher. E aí a gente passa a fazer um processo que chama o quê? A aromatização. A aromatização, ele vai pegar a testosterona que está sendo produzida lá na adrenal, entrar na célula de gordura e converter ela basicamente em outro tipo de estrogênio, que seria a estrona. E aqui sim, a gente vai sentir toda a falta que esse estrogênio faz no nosso corpo, com todos aqueles sintomas que a gente já está acostumada. Então, o que eu quero deixar muito claro para vocês? Entender que esse estrogênio em todas as nossas fases ele é importante, que é muito importante a gente cuidar dos nossos receptores. Como a gente cuida dos nossos receptores? Uma alimentação mais saudável, a atividade física, um controle de estresse e o sono, tá? É fundamental. Tendo receptores bons e a gente estando naquela janela de oportunidade ali, para a gente conseguir colocar um hormônio, colocar o estrogênio, 17-beta-estradiol bioidêntico, transdérmico, numa reposição, é muito mais tranquilo. Combinado? Então, espero que vocês tenham aprendido sobre estrogênio, compartilha com as amigas e fiquem comigo para o próximo vídeo.